Então nós temos que ver qual é o retorno que nós queremos, técnico, de resultados ou financeiro. Se for financeiro, eu não faço parte desse tipo de processo. Eu quero... É justamente isso, você vende com 3 dias para contratar, você contrata quem? Vamos ver. Ou você acha que nós vamos achar um outro André lá dentro do terrão nesse momento? Eu falo uma coisa, que a gente aqui dentro de casa, a gente manter nosso pezinho no chão, nossa humildade dentro de casa, tem que ralar muito para ganhar a gente aqui. Tem que ralar muito. Eu acho que muita gente subestimou a gente aqui dentro de casa, e fora também. Subestima não que dá ruim. O Corinthians teve mais bola, mais presença, mas quem saiu classificado foi o Novo Horizontino. E depois do apito final, o que chamou a atenção não foi só a eliminação, foram as declarações polêmicas de Dorival Júnior e do diretor de futebol Paz. O clima esquentou, e muito. Jogando no Jorge Ismael de Biase, o Novo Horizontino venceu por 1-0 e carimbou vaga histórica na final do Paulistão. O Tigre do Vale repete um feito que não acontecia há 36 anos na cidade, embora com outro clube, já que o antigo GE Novo Horizontino foi extinto no fim dos anos 90 e o atual projeto surgiu apenas em 2010. Mas dentro de campo, o que se viu foi um roteiro cruel para o torcedor corintiano. O Corinthians até foi melhor em boa parte da partida. Teve mais controle, mais presença ofensiva, mas faltou justamente o que decide jogo grande: eficiência. Na primeira etapa, André foi o destaque do timão e chegou perto de abrir o placar. Jordi salvou o Novo Horizontino em um dos melhores momentos alvinegros. Parecia questão de tempo, mas futebol não perdoa vacilo. No segundo tempo, em um lance aparentemente controlado, tudo desmoronou. Robson saiu da área, tabelou com Rômulo, cruzou na medida e Mike apareceu livre na segunda trave. Gol do Novo Horizontino. Falha de marcação, desatenção defensiva e um castigo imediato. André não acompanhou o lateral, Mateuzinho estava mal posicionado e o Corinthians pagou caro. Depois do gol, o roteiro se repetiu. O timão teve a bola, tentou pressionar, rondou a área, mas sem contundência real. Muita presença, pouca letalidade. E contra um time extremamente organizado e competitivo como o Novo Horizontino, isso é fatal. O Tigre fez exatamente o que se espera de uma equipe madura. Esperou o erro e foi cirúrgico. Mas se dentro de campo a eliminação já doeu, fora dele a situação esquentou ainda mais. Dorival Júnior deu declarações que dividiram a torcida, tentando explicar o desempenho da equipe e apontando fatores do jogo que, para muitos torcedores, soaram como justificativa excessiva. Já o diretor de futebol Paz também entrou no debate, aumentando a pressão sobre o momento do clube. E aí fica a pergunta: de que adianta ter mais posse, mais volume e mais presença ofensiva se na hora decisiva falta frieza? O Novo Horizontino mostrou o caminho: menos volume, mais eficiência. Enquanto isso, o Corinthians sai do Paulistão com mais dúvidas do que respostas, e com a pressão aumentando nos bastidores. Porque no futebol a verdade é simples: quem não mata o jogo acaba castigado. E do jeito que as coisas estão no Parque São Jorge, essa eliminação pode ser só o começo da turbulência. Logo após o jogo, surgiu um novo assunto super polêmico. A eliminação do Corinthians já era ruim, mas o que veio depois pode ser ainda mais preocupante. O foco saiu do campo e foi direto para o mercado. Antes mesmo da bola rolar em Novo Horizonte, a diretoria avançou na negociação para vender André ao Milan. A proposta gira em torno de 15 milhões de euros fixos, com bônus por metas. E foi aí que o clima pesou. Na coletiva, Dorival Júnior não escondeu o incômodo com a possível saída do volante, deixando claro o desconforto com o timing da negociação em meio à temporada. Enquanto isso, o diretor de futebol Paz adotou outro tom. Segundo ele, o Corinthians precisa mostrar ao mercado que vende quando quiser e que o valor recebido por André indica que o jogador vale ainda mais. Nos bastidores, a pergunta já começou a circular: o Corinthians está se fortalecendo ou se desmontando no meio do caminho? Não só eu, se eu puder dedicar isso aqui, primeiro a Deus, minha esposa que tá aí, que é minha guerreira, e os meus demais companheiros, velho. Que o que a gente tá fazendo e o que a gente vai fazer ainda, que eu creio nisso, vai ser muito grande, velho. Eu falo uma coisa, que a gente aqui dentro de casa, a gente manter nosso pezinho no chão, nossa humildade dentro de casa, tem que ralar muito pra ganhar a gente aqui. Tem que ralar muito. Eu acho que muita gente subestimou a gente aqui dentro de casa, e fora também. Subestima não que dá ruim. Só que o Corinthians tem que sinalizar ao mercado que ele vai vender a hora que ele quiser, no momento adequado. Um jogador desse nível, com apenas 8, 9 jogos realizados com a camisa do Corinthians, ter esse valor é porque ele vale muito mais no mercado. Então o Corinthians tem que se estabelecer como uma equipe. E eu acho que é o momento de nós sinalizarmos ao mercado que nós estamos aqui para montarmos equipes para ganharmos campeonatos. Eu vim para cá com esse objetivo. A minha opinião foi dada ao presidente, ele já conhece há muito tempo. Eu vim para cá para montar equipes
com possibilidades de vencermos, de chegarmos a títulos. Eu não quero vir para cá para todo momento ter que refazer a equipe. Enquanto os nossos adversários contratam para completarem o seu elenco, mas qualificando e muito, nós estamos ainda repondo algumas peças que saíram de um ano para o outro. Então nós temos que ver qual é o retorno que nós queremos, técnico, de resultados ou financeiro. Se for financeiro, eu não faço parte desse tipo de processo. Eu quero vir aqui para fazer o meu melhor pelo Corinthians, buscando todas as finais possíveis em todas as competições que a gente possa disputar. É justamente isso, você vende, com 3 dias para contratar, você contrata quem? Vamos ver. Ou você acha que nós vamos achar um outro André lá dentro do terrão nesse momento? Não, nós não temos. Nós não temos. Então não vamos cair nessa história de que daqui a pouco aparece e vai desenhar um jogador. Não, não é assim. Não é a todo momento. Esse garoto, ele estava voltando, ninguém sabia quem era, ele estava voltando com 10 dias de treinamento, depois de uma lesão muito séria. Eu o vi jogando e percebi que ele tinha qualidades e condições. O preparamos quase 3 meses para um lançamento. Quando nós lançamos o garoto, todo mundo começou a perceber quem era esse menino. Então, o que eu penso, ele precisa ficar aqui para amadurecer, para crescer, dar um retorno técnico ao Corinthians. Depois do retorno técnico, aí sim, proporciona um retorno financeiro. Mas antes, ele tem, como todo atleta, que passar por esse processo para um amadurecimento, para não bater na Europa e voltar.